Olá pessoal, mais uma aula, a terceira aula sobre a independência do Brasil, né? São um total de 3 aulas, né? O contexto, período joanino 1 e agora a terceira aula, período joanino 2. Né? Nós estamos falando então dos antecedentes da independência do Brasil, o que culminou com a independência do Brasil. O principal acontecimento desse período joanino é chamado de período joanino porque é a vinda do Dom João VI com a sua família e toda a realeza para o Brasil. Igual já tinha comentado, vieram 15 mil pessoas para cá, né, e aqui ficaram. Né? Então, o que aconteceu nessa época, quando Dom João VI chegou aqui? Criação do Banco do Brasil, criação de universidade, bibliotecas, é, jardim botânico, né, com plantas, né, no Banco do Brasil, mas principalmente o que aconteceu é a abertura dos portos, né, abertura dos portos e tratados de comércio com a Inglaterra, certo, gente? Então, esses tratados beneficiaram muito a Inglaterra, né? Por quê? Porque a Inglaterra vinha aqui e vendia à vontade os seus produtos aqui para os brasileiros, né? Entende? Outra consequência também disso daí, o fim do pacto colonial, como eu já comentei na aula passada, o fim do pacto colonial, ou seja, a base do pacto colonial é o quê? A dependência da colônia com a metrópole. Tem a colônia e a metrópole. A colônia vende, ela não pode vender seus produtos para outros países, não. Ela tem de enviar os produtos para a metrópole. Ou a metrópole vem aqui buscar os produtos e vendem para os outros países, ficando com a maior parte do lucro. Com a vinda de Dom João VI para cá, esse pacto se rompeu. E é importante comentar isso, então, que começa a nascer o primeiro, no Brasil aconteceu primeiro o nascimento do Estado, depois a nação, né? Às vezes primeiro, geralmente o que acontece primeiro? A primeira nasce a nação, ou seja, aquele sentimento de união, a mesma língua, as mesmas tradições, ou tradições muito próximas, por exemplo, comer arroz, feijão, feijoada, né? Hoje em dia a gente tem torcer, né, pela seleção brasileira, tudo isso faz parte da nação, né? O amor, né? Se o Brasil foi invadido, nós vamos defender o país e tudo isso é ideia de nação, né? Certo, gente? Então é uma coisa mais abstrata, é aquele amor ao país, à nação. Então, o Brasil é sui generis, né? Então, nasceu primeiro o Estado, depois a nação, né? Então, com a vinda da família real para o Brasil, nasce o Estado, porque então a metrópole, como eu já havia comentado, ficava fora da colônia. Agora a metrópole veio para a colônia, ou seja, o rei veio para a colônia. E a colônia, então, deixou de ser colônia, não é? Porque agora a metrópole está aqui. E é exatamente o que acontece. O que o Dom João VI vai fazer é criar leis, né, aqui para poder governar aqui. Né? E ele está governando Portugal lá também, né? As suas outras colônias, vamos dizer assim. Então, veja que então nasce o Estado, né? Ou seja, o que é um Estado? O Estado é as leis têm. O que é um Estado? É um país que tem as suas próprias leis, né? Ele tem a força, né? Segundo lá o Weber, né? A noção de Estado para o Weber é exatamente isso. Um país, o Estado, né? É aquele que tem o quê? A força, né? Se precisar, se houver uma rebelião lá, pode ter, né? A polícia, o rei pode mandar, vamos supor, um soldado ir lá prender aquela pessoa, pode censurar, né? No Brasil nessa época tinha censura absurda, né? Então, né, o rei, por exemplo, ele não deixava nem ter livro aqui, né? Aqui no Brasil era proibido a impressão de livro. Os livros tinham de vir de Portugal, né? Agora, com a vinda do rei para cá, ele vai liberar, ele vai inclusive fazer uma biblioteca nacional. Então, vai criar uma polícia real, né? Aqui. Então, isso é demonstração de força. O Estado, né, tem a força. Isso é característica de Estado. Né? Então, por isso que nasce o país. Primeiro, o Brasil nasce como Estado, depois é que o povo vai ter noção de país, de nação, né? Aquela coisa, né, de norte, sul, nordeste, forró, né? A Amazônia, o sul com os gaúchos e tal. Essa nação vai nascer depois. O brasileiro não tinha noção disso ainda, né? Do território, coisa, né?
Então, isso vai nascer depois. Isso é importante a gente comentar isso, né? Como que vai nascer primeiro o Estado no Brasil. Estou frisando isso bastante, né? Com a vinda do Dom João VI, então, passa o Brasil, passa a ter, então, uma polícia, ter as suas próprias leis, um banco chamado Banco do Brasil, universidades, ou seja, ele cria um país aqui, né? E nasce assim, do nada, um país do Brasil, é o chamado fim do pacto colonial, né? Isso vai influenciar demais a independência do Brasil, porque o brasileiro vai acostumar com isso, né? Com essa liberdade, né? Vai acostumar então com o rei aqui, né? Ele vai acostumar com a figura do rei ali do lado, né? Não precisava mais em Portugal mandar uma carta de Portugal para resolver determinados assuntos. O rei estava aqui. Isso aí vai influenciar demais a independência, né, do Brasil. Outra questão também é a Inglaterra poder vir aqui vender seus produtos, né? A colônia não podia fazer isso, né? Agora pode, né? Um outro país, a Inglaterra, vai poder chegar aqui e vender pano, louça, metais, pessoal, coisas lindas lá produzidas na Inglaterra eram vendidas aqui, né, e pagavam pouco imposto, né? Esse é o preço que a Inglaterra cobrou do apoio, né? Lógico que depois também o Dom João VI ele ficou com muita raiva do Napoleão, e lógico com pressão da Inglaterra, claramente isso, né? Vai invadir o Dom João VI, como eu estou te falando, ele tinha a polícia, o seu exército aqui, o Estado, essa característica, o verbo ser uma característica principal de Estado, é uma força militar. Então ele foi, invadiu a Guiana Francesa, ali encostadinho em Belém, ali, né, na Amazônia, né, em Belém não, na região amazônica do Brasil, tem a Guiana Francesa, é uma colônia, até hoje é a colônia francesa ali. Dom João VI invadiu lá e só devolveu depois que foi embora para Portugal, né, ficou, né, como era da França, é uma espécie, é tido como uma espécie de vingança dele contra Napoleão, né, mas lógico que a Inglaterra deve ter pressionado também, né. Outra coisa também, ele invadiu o que hoje é o país Uruguai, né, que é a chamada na época província Cisplatina, também invadiu ali, também pertencia nessa época à Espanha, né, a província Cisplatina hoje é o Uruguai. Dom João VI também mandou o exército lá e invadiu aquilo ali. Para quê? Não pertencia à França, mas pertencia à Espanha. A Espanha apoiou a Napoleão para que pudesse invadir Portugal. Então a família real teve de fugir para o Brasil, e culpa também da Espanha. E como vingança, o rei de Portugal, o rei do Brasil, né? Rei de Portugal, Portugal, Brasil e Algarves, né? Dom João VI, ele fez o quê? Vou invadir o Uruguai. Tá bom, pessoal? Próxima aula a gente continua.